que eu vou fazer? Vou fazer, sinceramente, desculpa se eu tô falando bobagem. Não pode. Não! Cala a boca! Não, cala a boca. Pô, bobagem não. Mas, cara, tinha possibilidade. Como que passa pela cabeça golpe no tempo que a gente tá vivendo? Porque ninguém ia aceitar isso. Não, mas foi na trave, Vilela. Mas ninguém ia aceitar. Veja o povo só. não ia aceitar, os outros países não iam aceitar. Você tem razão no seguinte sentido, não ia durar. Que até eu brinquei uma vez, falei, golpe, se quiser dar golpe, pode. Você tem arma? Eu não tenho. Você vier pra cima de... Vai lá, toma, vem com o canhão, vem com o canhão pra cima de mim. Vem o canhão pra cima de mim, eu corro. O que eu vou fazer? Claro. Eu brincava assim, eu fujo pra 2 corgos, né? Eu sou totalmente civil. Fujo pra 2 corgos. Nunca peguei, nunca tive uma arma. Atenção, o problema não é dar golpe. É fácil dar golpe. Relativamente fácil. Manter Você junta, que é difícil. O problema é segurar. Claro. Não seguraria. Não já seguraria. tinha tido, os Estados Unidos já tinham dito não se atrevam. Ah, é? E não é assim na linha. Teve uma sinalização? Teve, claro. Que foi o quê? Porra. Foi como? Foram conversas de bastidores e o secretário de Eles defesa... sondaram então lá, tipo, o terreno. Ó, se acontecer... O secretário de defesa dele veio ao Brasil. Se encontrar com as Forças Armadas. Isso é importante, então. E passou o recado. E o Bolsonaro é tão louco que o Jake Sullivan, que é o Jake Sullivan, é um dos assessores do Biden, ele veio aqui conversar com ele. Sabe o que ele falou pro Jake Sullivan? Que tinha havido fraude nas eleições americanas. Quem falou isso? O presidente brasileiro, As que elegeram o Jair o Bolsonaro, falou para um dos principais São assessores do estrategistas, Biden. Vilela. Você é estrategista militar, fez a mão, né? Que tinha havido fraude na eleição americana. Imagina, o Jake Sullivan chegou pro Biden e disse assim, porque o Biden mesmo é meio detraquê, mas o Biden falado, mas ele falou isso. Não é possível. Falou mesmo? Que diabo é isso? Como que é ele falou mesmo em inglês? He really did speak. Isso. He said so. E aí os Estados Unidos falaram, opa, peraí. Se ele está falando de fraude aqui, então já estava claro. Sim, as Forças Armadas sabiam o alto comando, tanto é que a conversa ali com o ordenança dele, conversando com outros, né, conversando com o Jean Lawande, o tal do coronel, quando conversa com o Mauro Cid diz, ele não acredita no alto comando. Ele, Bolsonaro. Sim. Quer dizer, se ele mandar dar golpe, o alto comando pode não dar. Agora, veja, bagunça poderia ter. Morte poderia ter. O que várias A pessoas... simples com certeza. possibilidade. Atenção, Cara, ia ter morte pra caramba. A simples O que ia ter de possibilidade... maluco tomar tiro... Sem contar isso. Mas ao meu ver, E eu acho que ia dar uma... Digamos que uma guarnição qualquer se revoltasse. Ia ter maluco lá. Cara, os caras defendendo até a morte. Não teve invasão da sede dos Veja, poderes? como eu vejo, ia dar merda. Eram duas etapas. Ele tentou angariar apoio internacional, porque na pior das hipóteses, você tem razão, não seria algo que... Sustentável, né? Sim, Não. mas ele não precisaria que fosse. Ele precisaria de 6 meses para chamar uma nova eleição, porque o contexto sociopolítico já seria Não durava absolutamente nem outro. 6 meses, eu acho. A ver, porque esse tipo de coisa também é complicadíssimo. Sobretudo se ele tivesse o apoio estadunidense. Agora, tem uma questão aí, a partir do momento que ele vê que isso fracassa, como eu sinto a questão pelo menos, eles começam a tentar desestabilizar o nosso jogo sociopolítico com toda sorte de agressão, plantando bomba aqui e ali, para que se estabelecesse um estado de caos na sociedade brasileira e o exército fosse incitado a assumir como poder moderador através da 142. Estado de sítio, essas paradas? Por aí, esse tipo de coisa, entendeu? O plano era um GLO. O que é GLO? Garantia da lei e da ordem. Uma operação de garantia da lei e da ordem. Ainda que não fosse estado de sítio, você convoca as Forças Armadas e diz... É uma coisa antes do estado de sítio? Antes. Mas a dinâmica é bastante parecida com os efeitos do que a gente está que o estado de sítio tem um monte de interferências em direitos individuais, mesmo estado de defesa. Às vezes tem... A GLO é uma operação de garantia da lei e da ordem, isto é, vamos botar ordem nessa porra, tem um monte de gente quebrando tudo, chama os militares. Tanto é, e esse bastidor é muito importante do dia 8, que havia gente... O Zé Múcio, ministro da Defesa, e não foi por maldade, não. Vamos fazer uma GLO. É porque ele, ministro da Defesa, falou, bom, esse caos, chame os militares. E a Janja disse que não. Houve gente assim, progressista do entorno do Lula que também achou que era uma saída. Chamaram os militares. Mas aí o Lula, tem
Se atribui a Janja, sinceramente, eu acho que o Lula É o tem. que roda, né? Não, isso é um pouco, tem um pouco assim de. Lenda. Um pouco de Um lenda. pouco de lenda e um pouco de misoginia nessa coisa também, porque geralmente quem fala isso quer atribuir a ela um excesso de interferência. Né? Ok. Eu acho que o Lula é brilhante o bastante politicamente para sacar que se ele Raposa chama. velha. Porra, se Sabe. ele chama os militares no 8º dia de governo. Um abraço. Diz a lenda que tem uma gravação dela falando GLO é golpe. GLO é golpe. Que ela teria Ele- o alertado 2 vezes, mas eu ele não concordo com o Reinaldo. precisa desse alerta, O pô. Lula é Acho que ele não extremamente... sabe. Ele sabe. Se ele Ela chama. pode ter só lembrar. Pode ser que isso de fato tenha Não, acontecido. e ela pode ter reiterado também, Exato, o que é exato, uma exato. coisa que parecia óbvia a todo mundo. Quer dizer, se você chama os militares, Já teve isso se você chama os em algum militares. momento? Não, garantia da lei da ordem um monte. É. Para garantir a posse do presidente, o poder do presidente da República, não. Teve pra o quê, por exemplo? Não, Teve não. isso, isso. Teve em Pedrinhas, no Maranhão, quando os bandidos. Localizado. Sim, contra Pedrinhas, no Maranhão, não. Teve no Rio Grande do Norte, quando teve rebelião de presídio. Mas é por teve... isso que esse Mas isso dispositivo assim, de fato existe. é para isso entendi. que existe. É que alguém falou assim. Como, de qualquer modo, tem bagunça de rua, você pode ter uma GLO? Pode. Só que GLO, para garantir presidente no poder, aí o Lula pensou óbvio, eu fico refém. É. Quando o que eu preciso fazer é o que ele fez. Eu preciso trocar o comando do Exército. E ele trocou. Ele precisa trocar o comando militar do Planalto. E ele trocou. Ele tira o G Dias do comando Sim. do GSI, ele coloca o Tomás na liderança do Exército, ele passa a adotar essas mudanças significativas considerando as Forças Armadas. Então ele tinha que fazer mudanças e promover a mudança das Forças Armadas. Ah. O que ele não podia era falar, tá bom, então fica assim mesmo. Né? E obrigado, militares, por quê? Ia virar um fantoche. Entendi. Entende? Então, assim, ele agiu corretamente. Então é isso, ele tem razão. Quer dizer, primeiro foi golpe, não deu, ia ser muita confusão e tal. Falhou isso. Aí queriam o quê? Queriam a ingovernabilidade. Queriam ingovernabilidade. É a conversa do tal do Jean Lawande com o Mauro Cid. Vai ter intervenção, não vai ter, fala pra ele, tá? Olha que ele vai pra Papuda. O Lawande falava isso. Aliás, pelo amor de Deus, Sidão, o presidente vai ser preso, ele vai pra Papuda. Aliás, Lawande, você acertou, vai mesmo. Mas mais tarde, não vai ser agora. não é agora. Isso é de quando que ele fala isso? Isso é novembro, dezembro. Acho que sim. Até o dia que ele fala, porra, não vai ter nada mesmo. Babou. Aí e ele fala, né? Um monte de gente ficou lá cagando em banheiro químico e agora não aconteceu nada.